Olá, tudo bem com todos? A gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre direito do trabalho e a gente vai continuar referente à jornada, que foi a conversa que nós tivemos na última aula. Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso material de apoio que a gente vem fazendo durante as aulas. E aí, na aula passada, a última conversa que nós tivemos foi referente à jornada extraordinária. E dentro de jornada extraordinária, nós verificamos que nós temos os divisores com relação a essa jornada. E quando se refere à questão dos divisores, a gente precisa verificar de onde que são retirados, né? Então, o divisor de 220, o divisor de 200 ou o divisor de 180. Então, com relação a isso, a gente vai trabalhar com o seguinte exemplo, tá? A Constituição Federal determina uma carga horária de 44 horas por semana. Então, a Constituição Federal autoriza que o trabalhador tenha 44 horas semanais, que corresponderia a aproximadamente 8 horas diárias, tá? Então, para que a gente possa chegar no cálculo do divisor, qual que é a fórmula adotada? As 44 horas semanais dividido por 6, que corresponde aos dias da semana, tá? Por que 6 dias da semana, tá? São 6 dias, vou pôr aqui uma observação. Domingo corresponde ao DSR. Então, por esse motivo que não entraria os 6 dias aqui. Então, dessa forma, os 44 dividido pelos 6 dias da semana, nós teremos 7 horas e 33. Com relação a essas 7 horas e 33, se nós fizermos a multiplicação dela por 30 dias no mês, nós vamos chegar, então, no divisor de 220. Então, é importante a gente sempre lembrar que domingo corresponde ao DSR. Por esse motivo que a gente não vai computar, então, o domingo nesses 6 dias. Por esse motivo que não vai ter o domingo sendo colocado aqui. Vamos trabalhar com um exemplo prático nesse sentido. Vamos tirar só aqui, que essa é a regra, né? Então, vamos colocar aqui a regra, que é o que determina a Constituição Federal. E vamos colocar aqui um exemplo nesse sentido. Se nós pegarmos um trabalhador com uma jornada de trabalho de segunda a sábado, então, de segunda a sábado, das 9 às 20 horas, com 1 hora de intervalo. Dessa forma, esse trabalhador, ele vai trabalhar, então, 6 dias na semana, que vai corresponder a 48 horas semanais. Como a Constituição Federal, ela só aceita 44 horas semanais, dessa forma, nós vamos ter, então, no caso desse trabalhador, nós vamos ter, então, 48 horas semana, menos as 44 horas semana determinadas pela Constituição, e automaticamente nós vamos ter 4 horas extras semanais. E aí a gente tendo, então, que esse trabalhador tenha 4 horas extras semanais, automaticamente esse é o valor que a gente tem que levar em consideração para as horas extras.
Então, essas são as regras utilizadas para que a gente possa identificar o divisor e para que a gente possa fazer também um cálculo rápido a título de horas extras. Ainda dentro de jornada de trabalho, a gente precisa observar com relação aos trabalhadores que, porventura, trabalhem no período noturno. Então, com relação a isso, nós vamos falar de trabalho noturno. Quando a gente fala de trabalho noturno, a gente precisa observar um pequeno conceito que a gente pode ter a título de trabalho noturno. Então, nós vamos conceituar como o horário noturno. O horário noturno é definido por lei, sendo diferenciado para os empregados urbanos e os empregados rurais. Então, o trabalhador noturno é sempre aquele trabalhador que ele exerce a sua função no horário noturno e não no horário diurno. E aí, nesse sentido, a gente precisa começar analisando o artigo 73 da CLT, que determina com relação a esses horários que são noturnos, tá? Então, para que a gente possa fazer aqui uma análise, a própria CLT faz uma divisão. Então, ela determina o trabalhador urbano. O trabalhador urbano, ele está no artigo 73, no seu parágrafo 2º da CLT. Então, o artigo 73, parágrafo 2º da CLT, ele traz o seguinte conceito. Então, artigo 73, caput, e o seu parágrafo 2º. Então, no parágrafo 2º. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, então são as pessoas que trabalham a título de escala, por exemplo, tá? O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%. Terá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna. Considera-se noturno, para os efeitos desse artigo, trabalho executado entre as 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, no caso do trabalhador urbano, tá? O trabalho realizado entre as 22 horas às 5 da manhã do dia seguinte, nós vamos classificar como trabalho noturno. E depois nós temos o trabalhador rural. O trabalhador rural, ele é definido no artigo 7º da Lei 5.889 de 73. E aí, essa legislação define como trabalhador rural as pessoas que trabalham em agrícola, no setor agrícola ou no setor pecuário, tá? E aí, para o trabalhador rural, será considerado o horário das 21 às 5 horas. Então, o trabalhador rural que venha a trabalhar das 21 às 5 horas da manhã, nós vamos considerar esse horário como trabalho noturno e dessa forma ele vai ter direito ao adicional, tá? O adicional noturno dos empregadores, o adicional noturno dos empregadores urbanos
é de pelo menos 20%. De pelo menos 20% sobre a hora diurna. E para os rurais, 25%. Então, veja que o trabalhador urbano ele tem uma porcentagem diferente do trabalhador rural. Para o trabalhador rural, a gente trabalha com 25%. Então, do valor da hora diurna, a gente acrescenta esse percentual, e aí isso vai ser o valor, então, utilizado para cálculo a título de salário. Então, a título de exemplo apenas, vamos pensar em um trabalhador urbano que a hora, então, um trabalhador urbano, a hora diurna dele corresponda a R$5. Então, ele recebe R$5 quando ele trabalha na hora diurna. A hora noturna dele, nós vamos ter a hora diurna mais 20%. Mais 20%, que vai corresponder ao valor de R$6,25. Então, esse vai ser o valor da hora noturna desse trabalhador. Então, a gente sempre vai calcular, em cima da hora diurna, essa porcentagem que precisa ser verificada. A gente também precisa observar as situações em que o trabalhador deixa de trabalhar no período noturno. Por quê? Porque esse adicional que é feito, esse adicional ele é considerado apenas para as situações referentes ao período em que o trabalhador está nesse horário. Então, quando o trabalhador deixa de trabalhar no período noturno, automaticamente ele deixa de receber também os devidos adicionais noturnos, porque ele mudou o seu horário de trabalho. Então, nesse sentido, quem deixa de trabalhar no período noturno perde o adicional. E a gente tem uma súmula do TST fazendo essa determinação. Então, a súmula 265 do TST, ela identifica que caso exista essa situação de não exercer mais as funções no período noturno, não vai ser, então, não vai existir a obrigatoriedade do pagamento do adicional. E isso não quer dizer que vai ocorrer uma supressão a título de salário, tá? Então, essa supressão não vai existir. O que acontece é, como o trabalhador deixou de trabalhar no horário noturno, por esse motivo, ele não tem direito ao recebimento do adicional. Então, a súmula 265 do TST, ela fala, então, com relação ao adicional, e ela determina que a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito do adicional noturno, e a gente não pode considerar isso uma supressão salarial, não é isso que acontece. É que como deixou-se de trabalhar no período noturno, automaticamente a gente não vai mais poder falar do recebimento do respectivo adicional, que só acontece quando o trabalhador está no período no trabalho noturno. Outro ponto que precisa ser considerado, o adicional noturno integra a remuneração do empregado
incluindo férias, 13º, aviso prévio, FGTS, adicionais e DSR. E quem determina isso é a súmula 60, seu inciso 1º do TST. Então, quando a gente fala de adicional noturno, esse adicional, ele vai ser incorporado do salário desse trabalhador e, dessa forma, tudo que corresponder ao salário vai refletir também o adicional noturno. E aí, com relação a esses adicionais que possam vir a existir, a gente pode trabalhar a título de exemplo com as gorjetas. Então, os trabalhadores noturnos, por exemplo, garçom ou pessoas que trabalham em restaurantes ou em bares, eles recebem adicional noturno, uma vez que eles trabalham dentro desse horário. E, além disso, esse adicional noturno também reflete em cima das gorjetas que eles venham a receber. Então, aqueles 10% que a gente paga, né, que você pode ou não pagar ao garçom, caso esses pagamentos sejam feitos, em cima disso também vai refletir o adicional noturno. Nós temos outros tipos de adicionais que vale a pena serem analisados. 2 adicionais em especial que a gente tem é o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Então, nesse sentido, eu vou colocar aqui uma caixa de observação para a gente poder fazer, então, a análise desses 2 adicionais. Então, nós podemos ter o adicional de periculosidade e podemos ter o adicional de insalubridade. Então, nesse sentido, vamos lá, vamos colocar aqui. Adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é determinado pela CLT e a determinação da CLT vem a partir